Boa noite, caminhantes da escuridão. Sejam bem-vindos ao limiar do medo. Todos nós buscamos refúgio em nossas casas. 4 paredes que prometem segurança. Um teto que nos protege da tempestade. Mas e se essas paredes não forem uma fortaleza? E se em vez de um santuário, sua casa for uma armadilha viva? Esta noite não falaremos de fantasmas que assombram um lugar, mas de um lugar que é a assombração. Um lugar de arquitetura impossível e fome insaciável. Esqueçam as correntes e os gritos. O verdadeiro terror começa quando você percebe que o som que ouviu não foi o vento lá fora. A história. A casa que cresce à noite. Jonas nunca foi um homem de imaginação fértil. Era um contador, um homem de números e lógica. Por isso, quando o advogado lhe entregou as chaves da casa de sua tia-avó, uma parente distante que ele mal lembrava, junto com uma carta amarelada, ele quase riu da advertência. A caligrafia era trêmula, quase um arranhão no papel. Meu querido sobrinho, a casa agora é sua. Cuide dela, mas por tudo o que é mais sagrado, siga uma única regra. Nunca meça os cômodos. Não meça as paredes, as portas ou os corredores. A casa não gosta de ser medida. Ela tem fome de espaço. Fome de espaço, ele murmurou, guardando a carta. Era o delírio de uma senhora idosa e solitária. A casa ficava no fim de uma estrada de terra, isolada por quilômetros de floresta densa. Era uma construção antiga de madeira escura e janelas que pareciam olhos vazios. Por dentro, o ar era pesado com o cheiro de poeira e tempo. Na primeira noite, os sons começaram. Não eram os estalos normais de uma casa velha se acomodando. Eram rangidos profundos, longos e arrastados, como ossos se esticando após um longo sono. Jonas, inquieto na cama, atribuiu os ruídos ao vento forte que açoitava as árvores lá fora. Na manhã seguinte, enquanto tomava um café ralo na cozinha, ele sentiu algo estranho. O corredor que levava da sala de estar aos quartos parecia mais comprido. Ele balançou a cabeça. Era impossível. Apenas o cansaço e a sugestão daquela carta ridícula. Mas a dúvida, como uma farpa, fincou-se em sua mente lógica. Ele encontrou uma velha fita métrica na caixa de ferramentas. O corredor tinha exatamente 12 metros de comprimento. Ele anotou o número num bloco de notas, sentindo-se um tolo. 12 metros, escreveu, e sublinhou 2 vezes. A segunda noite foi pior. Os gemidos da casa eram mais altos, mais guturais. Pareciam vir de dentro das próprias paredes. Jonas ouviu o que soou como um arrastar pesado no sótão e, por um instante de puro pânico, o som de algo raspando debaixo do seu assoalho. Ele passou a noite em claro, com a luz acesa, o coração martelando contra as costelas. Quando o sol finalmente nasceu, ele correu para o corredor com a fita métrica na mão. Seu sangue gelou. A fita esticou. 13, 14, 15 metros. O corredor estava 3 metros mais longo. Não era imaginação. Não era um truque de luz. A casa havia crescido. O pânico tomou conta dele. Ele correu para a porta da frente. Mas ao girar a maçaneta não encontrou a varanda e a floresta. A porta se abriu para uma nova sala. Uma pequena biblioteca que definitivamente não estava ali no dia anterior. As prateleiras estavam cheias de livros encadernados em couro sem título algum. O ar ali era frio, mortalmente parado. Ele estava preso. Cada noite a casa se expandia. Corredores se alongavam como gargantas escuras. Novas portas surgiam como feridas nas paredes, abrindo-se para cômodos que a lógica não podia explicar. Um quarto de criança onde todos os brinquedos estavam quebrados e virados para a parede. Uma sala de jantar com a mesa posta para uma dúzia de convidados invisíveis. Um banheiro onde a água que saía da torneira era escura e espessa como sangue. Jonas começou a deixar um rastro de objetos, um livro, um sapato, um talher para tentar mapear o labirinto em constante mudança. Mas na manhã seguinte, seus objetos tinham desaparecido, engolidos pela casa. As paredes começaram a sussurrar. Eram vozes fracas, como o vento passando por uma fresta, mas ele podia entender palavras. Eram os nomes de outras pessoas, talvez antigos moradores que, como ele, cometeram o erro de medir a fome da casa. Desesperado e definhando, ele percebeu a verdade. A casa não estava apenas crescendo. Estava digerindo. Ela se alimentava do espaço, da sanidade e, eventualmente, das almas que aprisionava. A carta de sua tia não era um aviso. Era uma sentença. Ele estava agora no coração da expansão, numa parte da casa que não existia há uma semana. As paredes aqui não eram de madeira, mas de algo orgânico, escuro e pulsante. Ele encontrou um diário no chão. Era de sua tia-avó. A última entrada dizia: "Eu medi o quarto do meu filho. Ele só queria saber se caberia uma estante nova. Foi só 1 metro. Um único metro.
Naquela noite o quarto cresceu, e pela manhã a porta havia sumido. Ainda consigo ouvi-lo chorar às vezes, de algum lugar muito, muito longe dentro das paredes. Continua a parte 2 em breve.